Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula de HTML da nossa série. Nós vamos falar nessa aula, nesse vídeo, sobre imagens HTML. Vamos entender como é que a gente faz para inserir imagem nas nossas páginas, né? Vamos entender como posicioná-las, questão do espaçamento, dimensão dessas imagens. Vamos ver como a gente faz aqui no HTML, e aí a gente tem a sintaxe, né? Em HTML, vamos ler aqui do lado, você vai ver aqui, ó, a tag HTML, né? IMG é usada para incorporar uma imagem em uma página web. Então a gente utiliza então a tag IMG para a gente dar início então à incorporação para chamar uma imagem, né? As imagens elas são tecnicamente inseridas em uma página da web. Essas imagens estão vinculadas à página, né? A tag MG cria um espaço de retenção para imagem referência, tá bom? A tag MG está vazia, contém apenas atributos e não possui uma tag de fechamento, tá bom? Ela é uma tag única, né? Ela utiliza apenas o atributo src como, vamos dizer assim, a especificação do caminho da imagem, né? Que será inserida. E aí também a gente utiliza o atributo alt, né, como uma especificação daquela imagem. Caso haja uma falha no carregamento da imagem, é mostrado então o texto em questão lá no alt. Vamos lá? Vamos verificar aqui um exemplo que a gente tem aqui, ó. Observem que aqui nós estamos nesse nosso exemplo, tá? Aqui nós temos um exemplo básico aqui, ó. Doctype HTML, estrutura do HTML, tag HTML, fecha HTML, body. Dentro do body nós temos um nosso primeiro título, que é imagem HTML, né? E aqui nós temos propriamente a tag img, e aí nós temos o atributo src, img, girl.jp, no caso aqui é o nome da imagem, questão que eu quero inserir aqui na nossa página, bem como a sua extensão, tá bom? Tem que observar exatamente o nome da imagem, tá? E a extensão, porque isso pode resultar em falha no carregamento dessa imagem, tá bom? Esse aqui é um texto alternativo, que é o texto em questão, que vai ser a referência, né? Caso haja alguma falha, seja você de repente seria o nome errado, a extensão errada, não vai carregar a imagem. E aí o que vai acontecer? Será mostrado um out, no caso aqui só aparece em caso de falha do carregamento da imagem, tá bom? Aqui nós estamos dizendo que ela tem uma altura e largura, né? Altura de 500 e a altura de 600. Esse aqui, a unidade de medida, ela vai determinar automaticamente como unidade de pixels, né? Então vai estar 500 e 600 pixels a altura e largura da imagem, respectivamente. Aqui é o exemplo da imagem que seria carregada. Essa aqui seria, após salvar lá, você carrega. Essa é a imagem, seria a imagem que seria mostrada utilizando esse código. Você pode parar o vídeo depois para verificar, implementar e verificar aí. Aí você vai verificar a sua imagem, adicionar e depois testar aí. Tudo bem? Vamos seguindo. Aqui ainda em imagens no HTML, nós temos o atributo src, que a gente já falou, que é basicamente aí a especificação do caminho na URL que vai carregar a imagem, né? Ou seja, ali está direcionando o caminho, a imagem com a extensão, né? Que vai ser inserida na tag img. Né? É importante vocês observarem. Observe na nota aqui, ó. Quando uma página web carrega, e o navegador, nesse momento, né, é o navegador que obtém imagem de um servidor web e insere na página. Portanto, certifique-se de que a imagem realmente pertence ao mesmo local em relação à página web. No caso ali, especificamente, está relacionando isso. Imagine que você insere a imagem, né? Utiliza a tag img, aí src igual, você vai colocar, por exemplo, você inseriu o nome imagem, imagine que o nome que essa imagem tem o nome imagem.jpg, mas aí você não observou que essa imagem, de repente, ela não está dentro do mesmo diretório do arquivo raiz que você está trabalhando aquela página. Ela pode estar, de repente, dentro de uma outra página. Se você não fizer essa referência desse diretório, dessa pasta, que esse arquivo de imagem está, haverá automaticamente uma falha nesse carregamento dessa imagem. Então, é importante você verificar direitinho
o nome do arquivo, bem como também o caminho onde esse arquivo está, né? Nesse caso aqui nós temos a imagem, né? Observe a imagem, o nome img, .jpg, que é o nome da PNG. Aqui nós temos um alt, que é o caso texto alternativo, a altura e largura da imagem que seria inserida, que será inserida na sua página, tá bom? E aí nós temos aí o exemplo com a imagem inserida, você pode parar e testar aí novamente. Observe que é aquela informação que a gente vai ser. No caso, o SRC é o responsável, é um atributo obrigatório e ele é responsável para identificar, né, direcionar o caminho da imagem a ser impressa na sua página, tá bem? Temos o atributo alt, que diretamente eu já acabei falando, também é um atributo que ele torna-se obrigatório, né? Há necessidade de você ter ele na sua página? Sim. Ele tem alguma influência no carregamento da imagem caso ele não esteja? Não. Se você tiver uma imagem direto com toda a especificação de caminho correto, não vai acontecer nada. O que acontece é que, se não tiver esse texto alternativo, automaticamente você vai ter só um íconezinho cortado, não vai saber o que, que se trata ali. Utilizando o atributo alt, você vai ter uma referência do que estaria ali, né? Qual a imagem que estaria ali. Aí você descreve ali no alt a referência daquela imagem, tá bom? Então, vocês, caso não carregue a imagem, você vai saber o que seria aquela imagem, aí seria muito mais fácil para você fazer a questão da manutenção, tá bom? Aqui nós temos o outro exemplo, tá? E aí você pode dar uma parada no vídeo, verifique que nós temos um parágrafo com uma descrição aqui, né? E aqui embaixo nós temos o nome da imagem com a extensão GIF e o texto alternativo. Nesse caso, observe que acontecerá exatamente isso aqui, ó. Quando você imprimir, imagine que aqui vai dar erro, tá? Aqui deu um erro no carregamento da imagem, é o que que acontece? Se a gente não colocar o Alt lá, vai aparecer apenas essa imagem aqui, ó. Esse arquivo que foi cortado, dizendo que o link foi cortado, e não terá nada. Mas aí, como você utilizou e vai utilizar, porque é uma recomendação, se torna-se importante você ter uma questão de documentação mesmo, você colocar esse texto alternativo. Não carregou a imagem, o que vai acontecer? Será mostrado o texto lá do alt, né? Ou seja, ali estaria uma flores em chame, ou seja, dá uma referência à imagem que não foi carregada. Beleza? Então, direta, indiretamente torna-se importante e você ter esse atributo, né? Como fala aí na referência que é um atributo obrigatório que fornece então essa informação a você em caso de não carregamento da imagem. Nós temos aí os tamanhos, né? Largura e altura é um style utilizado de atributo. Especifica então a largura e a altura, como a gente viu, e aí a gente tem aqui um exemplo aqui abaixo, você pode observar, ó, a imagem, né, o texto alternativo, e aqui nós temos a dimensão, e aí você pode determinar o tamanho, a largura e a altura que você quiser, tá bom? Você pode colocar aí, conforme você achar conveniente, a área que você quer a imagem, então, carregando com a dimensão, com base na especificação determinada por você lá na sua página, tá bem? Lá a altura e largura também, atributo importante para você organizar, né? O atributo widget e height styles são todos válidos em HTML. No entanto, sugerimos o uso do atributo style. Isso evita que as folhas de estilo alterem, né, o tamanho das imagens, tá bom? Isso aí no caso para quando você estiver trabalhando com os estilos em CSS, tá bom? Importante observar. E aí nós temos aqui, por exemplo, uma referência já dessa questão do style, né? Aqui nós temos utilizando um CSS, né? Essa referência aqui são conteúdos CSS, que nós estamos dizendo que nós temos uma imagem, ela tem uma altura 100%, né? Uma largura, no caso, 100% da página. Ela vai ocupar toda a largura da tela, né, que tiver ali. Então, ela será carregada utilizando essa referência, vai pegar tudo, tá? Aqui nós temos dentro do body, isso aqui basicamente, ou seja, tudo aqui são metadados. Isso não é visível para o usuário, aqui apenas serve para, no caso, para formatar esse conteúdo aqui, ó. Importante você observar isso, tá? Aqui nós temos esse style, e aí nós temos essa referência, e aqui nós temos
um parágrafo normal com a referência, né? E também aqui nós temos, né, a imagem que traz aqui, ó, observe o texto alternativo, e aqui nós estamos determinando aqui, ó, uma altura e largura nessa parte aqui da imagem. E ali nós temos, né, uma outra aqui em cima, observem, da mesma forma aqui embaixo. Vamos verificar como ficaria esse exemplo. Vamos ver se temos aqui o exemplo. Observe aqui, ó. Aqui em cima, o que acontece? Ela carregou, olha como ficou a imagem. Como a gente, esse aqui é o primeiro exemplo lá de cima, né? Que a gente colocou 100% do carregamento dela. Ela carregou a formatação lá do head. Vamos voltar lá para você verificar o código. Observe aqui no código. Olha, ele está dizendo aqui, ó, vai usar 100% da área. Observe que você tem uma formatação aqui dentro, tá vendo? Você tem uma dimensão aqui, ó, mas o que acontece? Ele obedeceu, né? Obedeceu o CSS, deu preferência para o CSS e absolutamente nesse caso aqui, observe que nesse caso, esse aqui foi ignorado, tá? Essa largura e altura foram absolutamente ignorados. E observe que aqui na imagem de baixo a gente colocou aqui, ó, o style, né? O atributo style que pegou a referência local aqui, ignorando lá o CSS lá de cima, porque aqui já estava. Então, quando a gente não coloca o style aqui, o que acontece? O style, o estilo, ele vai fazer o quê? Ele, se houver um CSS na sua página, o que está aqui será ignorado, tá bom? Ele automaticamente seria ignorado, como aconteceu aqui, dando preferência para o style posicionante. É importante você utilizar o atributo style também, tá bom? Nas suas definições de largura e altura. Ok? Vamos seguindo. Imagens em outra pasta, é o que eu acabei de falar. Já falei um pouquinho, vamos ver como é que funciona isso. Imagine que o seu diretório do sistema, o seu arquivo em questão, ele está... o seu sistema, você coloca uma pasta raiz, né? E dentro dessa pasta vai estar o seu arquivo de página que você vai estar trabalhando. E aí você vai precisar criar uma pasta para imagens, uma para os seus estilos, uma outra para os seus scripts e assim sucessivamente. O que acontece? Nesse caso aqui, como a sua imagem ela vai estar dentro de uma outra pasta, você vai colocar aqui a referência da imagem, tá? A pasta que a sua imagem vai estar e efetivamente o nome da imagem com a extensão e, claro, todo aquele texto alternativo, né? Os atributos que a gente já colocou aqui, o texto alternativo, a dimensão de largura e altura. Beleza? Dessa forma você vai conseguir carregar a sua imagem que está em outra pasta e ela será impressa bonitinha lá para você, tá bom? Imagens em outros servidores. Nesse caso aqui, imaginemos que você está carregando uma imagem que está em um site hospedado na internet qualquer, tá bom? Aqui no nosso exemplo, nós temos uma imagem que está no site, né? https dois pontos, barra, barra, e aí vem www.w3school.com barra imagens.3 w3school underline green.jpg. Essa aqui é JPEG no caso, PG, né? Essa aqui é quando você vai lá no navegador e encontra uma imagem, você copia aquele caminho lá e joga aqui e você consegue então carregar aquela imagem lá do servidor na sua página também. Mas é importante observar que essas imagens externas, ela não é uma boa recomendação de você fazer o uso na sua página, no seu sistema, porque primeiro, que essas imagens elas podem ter um dono, pode ter um direito autoral. E outra questão, ela está sobre um domínio de uma outra pessoa. A pessoa de repente pode apagar essa pasta, essa imagem lá do servidor lá do site. E aí quando você tiver na boa com o seu sistema rodando bonitinho e aí vai carregar, o que vai acontecer? Aquela imagem não vai existir. Então, não é uma boa prática fazer o uso de imagem externa, tá bom? Mas há a possibilidade de você fazer esse carregamento para as suas páginas, tá bom? Aqui nós temos imagens animadas, no caso os
GIFs, né? O HTML permite trabalhar com GIFs, então você vai adicionar as imagens com a extensão GIF e aí ela vai ficar lá com toda a animação beleza do GIF, tá bom? Aqui nós temos, aqui eu não preciso mais ficar falando porque você já sabe, né? A tag imagem, o atributo do src, que é o responsável por direcionar aqui o caminho, o nome do arquivo da imagem com a extensão GIF, texto alternativo, altura e largura. Lembrando do style, importante você utilizar, caso você não use, se houver um CSS na sua página, esse CSS será o responsável por formatar as suas imagens, tá bom? Ignorando, portanto, ali os comandos direto. Vamos lá? Imagens como um link. Claro, você pode também usar uma imagem, ao invés de você dar um texto, clique aqui, você pode colocar uma imagem, um símbolo que represente ali também, tá bom? Aí nesse caso você vai usar o link, né? Arlink href igual, aqui no caso seria uma referência a uma página, né? Que a gente tem aqui ASP, no caso. Aí nós teríamos aqui, ó, a imagem, tá? A imagem, e a tag da imagem dentro aqui, né? E aí nós temos toda aquela questão do texto alternativo para quando você clicar nessa imagem que será carregada aqui, ó, que será a imagem, né, smile.gif, vai ser direcionado você então para essa página aqui de default ASP, tá bom? Então você será levado à página lá, beleza? Tudo bem? Então podemos também trabalhar com a questão da imagem do link. Imagens flutuante, o que seria isso? Use a propriedade CSS Float para deixar uma imagem flutuando à direita ou à esquerda na sua página. O que é isso? Como que funciona isso? Vamos ver aqui o exemplo, como é que ficaria? Observe aqui, ó. Nós temos aqui o strong, imagens que são parágrafos, né? Informação de parágrafos. Beleza, vamos efetivamente aqui para a questão da nossa imagem. Nós vamos usar aqui essa imagem. Aqui tem todas as referências da imagem aqui no estilo, tá? No style, a gente vai usar aqui, ó, igual, float, né? E aí a gente coloca a altura e largura da imagem em pixels, claro, né? Aqui você terá. E aqui você terá um parágrafo. Dentro do parágrafo, o que vai acontecer? Essa imagem ela vai ser direcionada para um lado, no caso, lado esquerdo ou lado direito. Observe que aqui, ó, a gente tem a imagem, ela observa que você adicionou essa imagem, automaticamente ela foi lá para a sua direita e uma outra para a esquerda. Por quê? Porque a gente fez essa referência aqui, ó. Quando a gente adicionou a primeira imagem, eu estou dizendo que essa imagem ela vai ficar à direita, né? À direita. E aqui são as dimensões dela. Nessa segunda imagem, ele está dizendo que essa imagem vai ficar à sua esquerda. E aí ela vai ficar lá no último, vamos dizer assim, no último, nas bordas, né? De cada lado. À direita e à esquerda, porque foi assim que foi direcionado, solicitado, tá certo? Então é isso, galera, assim, a gente trabalhou então com as imagens, as formas de se trabalhar a imagem no link, o dimensionamento da imagem, os atributos que são importantes, que são alternativos, que são ou que são obrigatórios para você ter nas suas imagens, tá bom? Então você pode brincar, divertir-se com as imagens aí nas suas páginas web, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Esse foi mais um vídeo da nossa série. Valeu, galera!